Queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Hoje é dia 5 de agosto de 2023. Graças a Deus, está mais próximo à volta de Jesus. Amém? Muito bom, eu quero agradecer a Deus pela graça que Ele me concedeu de estar aqui. Eu quero dizer para Ele, Deus Todo-Poderoso, que eu não mereço estar aqui, porque sou limitado, sou pecador, mas eu agradeço pela oportunidade, pelo convite do Adriano para estar aqui, e que Deus possa nos dar a unção do Espírito Santo para a mensagem desta manhã. Eu não vou olhar para o relógio, tá bom? Vocês ficam à vontade aí. Tá bom. Eu tenho uma notícia boa para nós nesta manhã. A notícia é, graças a Deus, Jesus ainda está no Santíssimo intercedendo pela humanidade. Oh, glória a Deus! É a oportunidade que nós temos para colocar a nossa vida em dias com Deus. A nossa vida espiritual com Deus, e também para aquelas pessoas que já receberam um convite para servir esse Deus, para pertencer a esta comunidade e ainda não fez essa decisão, mas ainda tem essa oportunidade de você que já recebeu a palavra do Senhor, que já recebeu uma literatura, e ainda não se decidiu a servir a esse Deus maravilhoso, a oportunidade ainda está aberta para todas as pessoas. E nós, como cristãos, nós devemos ter essa convicção que nós estamos dentro de uma comunidade que é a menina dos olhos do Senhor. E muitas pessoas que estão lá fora, de repente, elas vão olhar pelo nosso testemunho, ter o desejo de pertencer a esta comunidade. Então, ainda está em tempo das pessoas se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador. Agora, veja, o que acontecerá quando Jesus se retirar do Santíssimo? A escritora Ellen White, na História da Redenção, página 403, edição revisada, em uma das suas visões, veja o que ela presenciou. Diz assim, olha, retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouvi o tilitar das campainhas sobre as suas vestes. E ao sair ele, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. O que isso significa? Significa que a porta da graça se fechou. O Espírito Santo foi embora. E aí nós vimos o seguinte, as pessoas, elas vão notar, elas vão perceber que o Espírito Santo não está mais atuando em suas vidas. E o que acontecerá? O inimigo, o diabo, terá domínio sobre o ímpio, sobre as pessoas do mal. E o que vai acontecer? O desespero para as pessoas. Porque eles vão perceber que o Espírito Santo não está mais atuando nas pessoas. E virá então o desespero para as pessoas. Abre suas Bíblias em Amós capítulo 8, versículo 11 e 12. Veja o que acontecerá
quando Jesus sair do Santíssimo e dizer, ó, está feito. Amós capítulo 8, versículo 11 e 12. Está escrito assim, ó. Então, estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda a terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Veja, neste momento que o Espírito Santo se retirar das pessoas, elas vão sentir o desejo de se alimentar da palavra do Senhor, beber dessa água maravilhosa, a água da vida, mas não terá oportunidade. Aí o versículo 2 diz assim, olha, os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Meus queridos, aqui virá o desespero das pessoas que já receberam uma literatura da palavra do Senhor, que já ouviu alguém falar de Jesus Cristo, que viu alguém dizer a respeito desta comunidade, desta igreja, que prega a verdade, que prega os estatutos de Deus, e de repente chega um momento em que ele vai dizer, perdi a oportunidade, mas será tarde. Agora, preste atenção para essa advertência. Esse apelo aqui não é só para os gentios, né, que as pessoas consideram gentios, aquelas que ainda não conhecem a palavra, né? Tá? Mas os ímpios, aquelas pessoas que receberam essa mensagem e não acatou essa mensagem. Mas agora nós vamos falar de outro grupo de pessoas. E é sério o que nós vamos dizer aqui. Não é só para aquelas pessoas que estão em condições, sabe, que não aceita a verdade, mas para quem está em cima do muro, com um pé na igreja e outro lá fora. Estas pessoas, elas vão sentir a dor da perdição. Meus queridos, nós temos que ficar alerta com isso daí. De repente, a gente bate no peito e diz, eu sou um cristão. Mas será que nós... A gente estava comentando aqui na lição da escola sabatina, uma coisa é ser convertido e outra é ser convencido. Muitas pessoas, elas aceitam Jesus Cristo, ela vem à igreja, ela dizima, ela oferta, mas ainda não entregou verdadeiramente o seu coração para Jesus, não se converteu. Agora, aquela pessoa que realmente se converteu, ela pode pregar para as pessoas sem dizer uma palavra. O verdadeiro cristão, ele prega sem dizer nenhuma palavra através do seu testemunho. Agora, o que nós falamos aqui sobre a perdição, muitas pessoas elas vão sentir a ausência do Espírito Santo, mesmo essas que aceitaram Jesus, mas não levou a vida cristã de acordo com os estatutos de Deus. Sabe o que vai acontecer? Aqui quando ele diz que estas pessoas, elas vão de mar a mar,
procurarão a palavra, mas não encontrarão. Meus queridos, quantos filhos irão abraçar com seus pais aqueles filhos que foram criados na disciplina do Senhor, na igreja, os pais ensinando a palavra para eles, e de repente ele cresceu e foi para o mundo. Naquele dia, filhos irão abraçar, agarrar com seus pais e dizer: meu querido papai, minha querida mamãe, eu quero ir para o céu. Eu preciso agora da palavra. Tarde demais. Quantos maridos irão abraçar a sua esposa e pedir pelo amor de Deus: eu não quero me separar de você, eu quero ir para o céu com você. Mas quantas vezes essa esposa o convidou para vir à igreja, de repente as programações da igreja, de repente um dia ele até veio para satisfazê-la, mas nunca entregou o seu coração para Jesus. Tarde demais. Quantas esposas irão abraçar, agarrar com o seu esposo e dizer assim: olha, eu quero o céu, eu quero ir para o céu com você. Quantas vezes aquele homem, firme na fé, líder da igreja, o convidou, quantas vezes, às vezes ela até veio para satisfazer, mas tarde demais. Quantos amigos, quantos parentes irão se prostrar na presença do seu querido e dizer: olha, eu quero ir para o céu. Meus queridos, o momento é hoje. O momento dessa decisão é agora. Se você ainda não é um convertido, mas um convencido, se converta em nome de Jesus. Porque Jesus está próximo a vir a este mundo, libertar-nos do pecado. Agora, o que eu preciso é entender isso, passar isso para as pessoas, através do meu testemunho e através daquilo que a palavra já me ensinou para transmitir para as pessoas. Sabe? E é o nosso dever, porque os anjos desejam fazer isso, mas a incumbência é nossa. Então nós precisamos ser esses mensageiros, mesmo sem dizer uma palavra. É isso que nós precisamos construir na nossa vida espiritual. Agora, veja, que tudo que eu falei aqui ainda não aconteceu. E o que está acontecendo com o mundo e os seus habitantes hoje? O que está acontecendo, meus queridos, é que as pessoas estão amando as trevas. Estão amando as trevas. A luz é levada até essas pessoas e elas estão rejeitando a luz. Muitas vezes a literatura é levada até ela, que é a luz da palavra do Senhor, e elas estão jogando fora, no lixo. Como aquele padre, né? Não sei se vocês acompanhou o vídeo, quando ele recebe um livro Grande Conflito. Ele leu e disse que estava batendo na igreja católica. E o que ele fez? Ele queimou aquele livro. E o pior de tudo isso é que ele citou os seus fiéis. Se recebesse o livro, era para queimar. Era para queimar. Agora, preste atenção, seu padre. Vem aqui. Preste atenção. A profecia de Amós
irá se cumprir. E os seus fiéis irão cair no desespero. O desespero virá sobre eles. E eles irão cobrar do Senhor. Quem sabe você irá pagar pelo sangue destas pessoas. Precisamos alertar as pessoas com os enganos do inimigo, porque ele não brinca. Ele está desesperado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele quer usar o maior número de pessoas possíveis para deturpar a palavra do Senhor e pregar ideologias que tiram as pessoas do céu. O pecado está levando o mundo à destruição, está levando o mundo à ruína, está levando o caráter das pessoas à ruína. Quantas pessoas sem caráter, brutos, pessoas que não têm domínio próprio, pessoas que não amam o próximo, não têm amor. O pecado está destruindo o caráter das pessoas. O pecado está destruindo a moral das pessoas. As pessoas estão pisando os preceitos de Deus. A gente pode ver isso na palavra do Senhor. Abre suas Bíblias em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 e o versículo 24. Gênesis capítulo 2, verso 24. Está escrito assim, ó. Por esta razão, o homem deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. Meus queridos, olha a coisa, o quanto é sério. As pessoas estão pisando aos preceitos de Deus, estão zombando da palavra do Senhor, estão zombando de tudo aquilo que Deus determinou para que a pessoa fosse um verdadeiro cristão. O diabo usou pessoas para dizer, não, em nome do amor, o homem deixa pai, mãe e se une a outro homem. Que tragédia, que tragédia. E ele diz, deixa a mulher, o pai e a mãe e une-se a outra mulher. Eu fico triste quando eu vejo que homens da lei, Congresso Nacional, aprovou casamento entre pessoas do mesmo sexo. Uma coisa eu quero dizer para essas pessoas, para esses parlamentares que aprovou essa lei, vocês vão ser cobrados no juízo. Vão ser cobrados. Agora, e aí a coisa se liberou. O que a gente vê, gente, é parada LGBT+, parada gay. Uma verdadeira orgia em plena avenida. Pessoas desfilando nuas na rua, homem beijando homem, mulher beijando mulher. E o mais grave de tudo isso é pais que se diz simpatizantes com estas manifestações
levando seus filhos para assistir. Presta atenção, pai. Presta atenção. Você que levou os seus filhos para essas manifestações, no dia do juízo, Deus vai dizer para você, aonde estão os filhos que eu te dei? É uma coisa difícil de você falar, mas a palavra de Deus condena e eu preciso falar, eu como um servo de Deus, eu preciso falar, nem que eu vou preso, mas eu tenho que falar. Nós temos que chamar o pecado pelo nome. Oh, meus queridos, estamos chegando a um tempo que nós temos que enfrentar espada, bala, tudo por causa do Evangelho, por causa da verdade. Não podemos nos omitir. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da verdade, nós somos o povo da Bíblia. Olha, é triste, é tristeza a gente ver esse tipo de coisa. Agora, o que a gente está vendo aí nos noticiários são tantas barbaridades que eu tenho dia que me dá vontade de pegar meu celular e jogar fora no lixo, jogar a televisão no lixo e ir para o meio do mato, para não ver tantas coisas. Sabe? Agora, aqui, para nós, para estas pessoas, muitas vezes a gente pensa assim, ó, para essas pessoas não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. Só o fogo, a destruição. Mas veja, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Jesus é maravilhoso. Se esta pessoa se arrepender, mudar a sua vida, entregar o seu coração para Jesus, Jesus perdoa. Oh, queridos, que coisa! Jesus perdoa. E aí o que acontece? O homem, não importa onde ele já foi no pecado, se ele se arrepender, ele será perdoado e transformado. O homem, ele cai, vai para a lama, se ele estender a mão para Jesus e pedir socorro, ele o resgata. Agora, ele recomenda, abre as suas Bíblias, em Isaías capítulo 1, e o versículo 16 e 17. Isaías capítulo 1, 16 e 17. A palavra de Deus diz assim, ó, lembra que Jesus o resgata da lama, e aí ele diz assim, olha, lava-se, limpe-se, remova as suas más obras, para longe das minhas vistas, pare de fazer o mal, aprenda a fazer o bem, busque a justiça, acabe com a opressão, lute pelos direitos dos órfãos, defenda a causa das viúvas. Olha que coisa, aí Jesus, esse maravilhoso, esse bondoso, esse de coração grande, aí ele diz, vá e não peques mais. É a palavra mais doce que uma pessoa pode ouvir na sua vida. É quando ele, de repente, ele vacila, cai, vai para a lama, e de repente Jesus diz para ele, vá. Ele tem um encontro com Jesus, e aí Jesus, ó, vá e não peques mais. Oh, que glória! Agora,
Aí quando a pessoa toma essa decisão, que ele se santifica, aí Jesus convida esta pessoa para uma conversa. Que coisa linda. Eu acho isso aqui extraordinário. Sabe? Aí no versículo 18, olha que coisa linda, olha aqui, ó. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Quando Jesus me fez esse convite, sabe, eu mudei. Eu falei assim, não é possível que Deus, que Jesus Cristo ainda me aceita. Sabe, ele tem essa conversa. Agora, essa conversa ela precisa ser recíproca. Você precisa, abre o seu coração para Jesus quando você estiver na presença dele, quando ele te convidar e falar assim, olha, vamos ter uma conversa. Senta aqui, vamos conversar. Entende? Aí, abre o seu coração, não importa o que você cometeu, o pecado que você cometeu. Não, abre o seu coração para Jesus. Como se estivesse conversando com uma pessoa, sabe, da sua maior confiança. Quem sabe a sua mãe, quem sabe o seu pai, quem sabe o seu irmão biológico, quem sabe o irmão de fé. Converse com Jesus. Ele é seu amigo, ele é seu pai, ele é seu salvador, ele é tudo. Esse é o Jesus que eu conheço. Um Jesus que eu era convencido e não o conhecia. E de repente eu passei a conhecer esse Jesus e eu me converti. Ô Pai, tem misericórdia desse pecador. Tem misericórdia. Aí ele vai mais avante, ele fala assim, olha, aí depois dessa conversa, né? Essa conversa que você tem amigável com Jesus Cristo. Aí, ó, o que ele fala? Veja, ó que palavra maravilhosa. Aí ele fala assim, olha, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Aleluia! É aqui que o cristão vai valorizar esse verdadeiro Salvador, esse verdadeiro amigo, aquele que você pode abrir o seu coração para ele. É diferente de você vir aqui e pegar o microfone e contar os seus pecados, confessar os seus pecados para toda a comunidade. Para Jesus, você pode, fala tudo. E aí, eu fico pensando, gente, isso aqui é uma coisa linda demais, muito linda. Vida nova, vida nova. Eu sempre gosto de falar de mim mesmo, sabe? Porque eu fui um rebelde, eu fui um mundano, e de repente a graça me alcança. Entendeu? O que é graça? O que é graça? É a oportunidade que Deus estava reservando para mim, dizendo, olha, ainda tem jeito para você. Ainda tem oportunidade para você. E assim Ele está dizendo para todos nós que estamos aqui e para vocês que estão nos acompanhando, tem jeito para você. De repente você acha que não tem, mas tem, meu irmão. Jesus morreu para salvar qualquer tipo de pessoas. Entende? E aí quando acontece isso, a graça me alcança. Sabe? E eu mudei a minha vida. Sabe? E aí eu me batizei. Aqui no tanque desta igreja. Aleluia. E hoje estou salvo. Aleluia. Estou salvo.
Você tem a convicção da salvação, meus queridos? Amém. Se você não tiver convicção da sua salvação, como que você vai pregar a salvação para outra pessoa? Nós temos que trabalhar nesse sentido para você ter a convicção que Jesus Cristo é o seu Salvador, que Jesus Cristo já te salvou e que agora você está salvo. Agora, preste atenção, isso aqui eu estou falando para mim. Primeiro, depois vocês analisem aí. Veja, eu fui salvo, estou salvo, graças a Deus. E agora, qual a minha incumbência? Viver como salvo. Viver como salvo. Você está vivendo como salvo? Você está andando aqui dentro dessa igreja como salvo? Você está desempenhando o ministério que foi outorgado a você como líder dessa igreja como salvo? Você está vivendo como salvo lá no seu lar? Você está vivendo como salvo, andando como salvo lá no seu trabalho ou para onde você for? Meus queridos, nós precisamos ter esta convicção. Eu me lembro, naquele dia 31 de maio de 2003, quando eu passei pelas águas batismais, quando eu fui convidado aqui pelo pastor Zatarim para receber o meu certificado. Grande parte da igreja estava chorando comigo. A minha família, meus amigos, estavam aqui, nesse púlpito, aqui, chorando junto comigo. Oh, ali foi o dia mais feliz para mim. E eu tenho certeza que foi o dia mais feliz para o meu anjo que me acompanha desde criança. Festa no céu. Oh, meus queridos, isso não tem preço. É felicidade demais. Abre suas Bíblias em Salmos 32. Salmos 32 diz assim, olha, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui a culpa, em quem não há hipocrisia. Oh, quanta felicidade! Quando você, convicto, ajoelha na presença do Senhor, pede perdão. Agora nós precisamos ter a convicção do Deus Todo-Poderoso, do Deus de amor, do Jesus intercessor, e crer que realmente fomos perdoados. Quando você se levantar da oração, você se levanta leve. Porque a palavra de Deus, ela nos garante isso. Em 1 João 9, a palavra diz, se confessar os vossos pecados, eu sou fiel e justo para perdoar. Meus queridos, e se nós estivermos sem pecados, é o que eu disse, estamos andando como salvo. É isso. É simples assim. É simples. Quando nós nos batizamos, os pecados são lavados, zerados. Quando nós passamos ali pelo batismo, agora, tem um detalhe, zerou. Vocês creem que o dia que vocês foram batizados, os pecados de vocês foram zerados? Sim. Amém. Então tá.
mas só que nós ainda continuamos sendo pecadores. O detalhe é confissão sincera. Sincera. Entendeu? E aí sim, seremos perdoados. Agora, um detalhe, mesmo sendo perdoados, mesmo estando com Cristo, nós vamos ser provados, virá tribulações. Agora, por que virá tribulações? É porque o diabo, ele não se conforma com uma perda de uma pessoa para Cristo. Mas graças a Deus, ele perdeu todos nós que estamos presentes aqui para Cristo. Aleluia! Oh, meus queridos, isso não tem, sabe, explicação. A motivação que nos dá, sabe, motivação é o que nós precisamos para pregar o Evangelho, principalmente aqui nesse púlpito, pregar com motivação, para que motive as pessoas. Jesus Cristo, ele era o motivador das pessoas. Ele pregava para 5.000 pessoas, para 20.000 pessoas, e as pessoas estavam ligadas na sua pregação. Porque a pregação de Jesus, ela transformava as pessoas. E hoje, nós precisamos desta motivação. Nós precisamos da motivação do Espírito Santo para que essa mensagem toque os corações das pessoas que estão aqui expectantes, ouvindo a mensagem. Agora, veja que nós falamos que não ter provações. Sim. Abre as suas Bíblias em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Está escrito assim, ó. Nós vamos, como eu falei, nós vamos ainda virar muitas tribulações. E ainda estão aí por vir. Agora, esse texto aqui, gente, de Mateus capítulo 24, 29 a 31, é o ápice da história da redenção. É o ápice. Ele diz assim, olha, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aqui a palavra está dizendo isso para nós que estamos aqui, meus queridos, e para você que está assistindo. Pode soltar o hino 208.